Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC. Beleza, galera? Então, como todo mundo já sabe, meu nome é Pedro. Fiquei aqui um pouco longe do YouTube essa semana passada. Fiquei uma semana aí sem postar vídeo, mas voltamos com tudo, beleza? E bom, galera, eu costumo geralmente gravar de casa, mas hoje estou aqui no escritório para o qual eu trabalho e ele fica aqui bem no centrão de Brasília. Esses prédios que vocês estão vendo aqui atrás de mim, talvez não dê para ver bem nitidamente, mas esses prédios aqui atrás são os prédios da Esplanada dos Ministérios, galera. Hoje estamos bem no centrão de Brasília, onde tudo se decide do Brasil, beleza? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar aí dessas últimas semanas, muita coisa aconteceu lá na CBF. Eu não é para ficar falando da CBF aqui o tempo todo, mas como são fatos relevantes, é importante a gente vir repercutir aqui com vocês, beleza? E assim, galera, tá aí o cara aí que tá para ser cotado para substituir o Edinaldo Rodrigues. É o Samir Chaldi. Ele é o presidente da federação lá de Roraima, né? E esse cara tá para ser cotado como o provável substituto aí. Reportagens dando conta aí que até o Gilmar Mendes deu a benção dele para que esse cara seja mesmo o presidente. Então vejamos aí as cenas dos próximos capítulos para ver quem vai assumir. Eu, particularmente, não colocaria um cara de uma federação tão, vamos dizer assim, periférica. A Roraima não tem nenhum clube na Série A, nenhum clube na Série B. C e D também não tem. Então, assim, é um futebol ainda muito incipiente e qual que é vamos dizer assim, a, a experiência desse cara para tratar com o presidente de clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, né? Clubes, assim, a elite do futebol. Qual que é a experiência desse cara para tratar sobre esses assuntos, para ele tratar sobre questões de seleção brasileira propriamente dita, o caixa da CBF, né? Que aí já pelo balanço aí da CBF desse ano passado, de 2024, tá batendo aí na casa dos 2 bilhões. Então, assim, qual que é a experiência desse cara com tudo isso, com todo esse dinheiro à disposição dele? Então, assim, eu acho que precisa vir um quadro melhor para entrar na CBF. O Ronaldo tá aí, estão dizendo que ele vai se colocar como candidato novamente. Na minha opinião, seria sim um bom nome. Ele é um cara, né? O Ronaldo Fenômeno dispensa apresentação. E ele tem entradas, né, galera? O Ronaldo Fenômeno aí, ele transita no meio do futebol muito bem. Ele sabe muito mais sobre os meandros do futebol mundial, futebol brasileiro, do que provavelmente esse Samir Chaldi aí, o presidente da federação lá de Roraima. Porém, se ele vier mesmo, eu espero que os clubes, que é o ponto principal aqui desse vídeo que eu vou falar agora com vocês, é essa movimentação dos clubes aí. Eu espero que os clubes consigam ter mais influência dentro da CBF para dar um rumo novo para o futebol brasileiro que tem que passar diretamente pelos clubes. Se os clubes ficarem aí à mercê da CBF do jeito que vem sendo aí nos últimos anos, como na verdade como sempre foi, o futebol brasileiro não vai evoluir. E tem um vídeo aqui no canal, né? Eu vou deixar ele por aqui no final do vídeo para você ir lá e ver que desde aquele vídeo eu venho dizendo que os clubes eles precisam se mexer para que o futebol brasileiro evolua e para que também tenham uma melhora de arbitragem, melhora dos campos, melhora da criação da liga, né? Na verdade que não seria uma melhoria, mas que eles precisam criar a liga, então a CBF, querendo ou não, tem que dar a chancela dela, precisa, porque a liga vai ser confederada à CBF, então a CBF precisa dar ali o aval. Então, assim, os clubes eles precisam se movimentar para se adequar ao panorama do futebol internacional e finalmente a gente ter aqui um produto futebol bem difundido, bem trabalhado e que possa ser vendido aí para
mercados internacionais e ter um aumento significativo de receitas aí para os clubes, porque hoje os direitos de transmissão internacional é uma fatia bem pequena dos orçamentos dos clubes, e isso tem um mercado aí muito grande para o Brasil, para o futebol brasileiro se movimentar para poder angariar mais recursos, e vai ser um recurso novo e todos os clubes podem se beneficiar com isso, beleza, galera? Então, assim, a LF1 ontem, ela emitiu uma nota, e pelo que eu entendi das reportagens que estão repercutindo essa nota, é uma nota conjunta de todos os clubes da Série A e da Série B, então uniu aqui os clubes da Libra também. Então, e eles trouxeram aqui 8 pontos de melhoria, né, galera? O primeiro ponto, alteração do processo eleitoral, que tem que mudar mesmo, porque os clubes estão sem peso nenhum para decidir quem vai ser o presidente da CBF. As federações votando ali entre elas já definem o vencedor, então isso não pode continuar, precisa realmente mudar. Até para que os clubes tenham mais influência, eles só terão influência com a alteração desse processo eleitoral, porque da maneira que está, eles ficam realmente sem voz, o voto do clube não vale de nada, né? Então realmente precisa ser mudado. O compromisso de criação de liga, porque, que nem eu falei, a CBF vai ter que reconhecer, né, essa liga, e o reconhecimento de que as propriedades comerciais da Série A e B pertencem aos clubes, que foi o que o Edinaldo tentou lá. Ele mandou um ofício para os clubes perguntando sobre os procedimentos que foram feitos lá para a venda dos direitos de transmissões do campeonato, né, do Campeonato Brasileiro agora até 2029. Ele mandou ali a questão do ofício também para saber da comercialização das placas de publicidade ali do gramado. Então, assim, a CBF estava metendo o bedelho em muita coisa dos clubes que eles, teoricamente, eles não precisam ficar reportando para a CBF, né? Então isso realmente precisa mudar. E como eu falei, a CBF vai ter que dar ali a chancela dela, beleza? Então aí, alteração das regras de governança, dando efetividade, poder executivo à Comissão Nacional dos Clubes. Então os clubes tentando ter mais influência na governança da CBF aqui, viu, galera? Isso daí também é importante, principalmente no tocante à organização do Campeonato Brasileiro, né? Que ainda é da CBF. Profissionalização da arbitragem. Teve a polêmica aí da revista Piauí, que mostrou lá que tinha um projeto pro Edinaldo tirar ali um centro de treinamento para os árbitros, né? Um projeto ali que estava avaliado em mais ou menos 60 milhões de reais e ficou na gaveta dele. Então, assim, esse já existe um projeto, então precisa tirar da gaveta. E esse item 5 aqui da proposta dos clubes é justamente para isso, galera, para tirar a arbitragem desse amadorismo, apesar de que nenhum árbitro no mundo é dito profissional, né? Porque o profissional ele se dedica exclusivamente somente àquilo, e no mundo, e pelo que a gente tem de notícia, todos os árbitros têm alguma outra função, ou exercem ou exerceram alguma outra função. E aqui no Brasil isso pode ser pioneiro, pode ser algo bom, apesar de que eu também acho que árbitro não tem como o cara ser árbitro e praticar outra função, né? Viagem, o cara, enfim. Mas profissionalizar é uma questão boa, porque vai poder trazer melhorias tanto para os árbitros em termos de estrutura, para que eles treinem, né, se dediquem ao arbítrio dele do esporte, né? E também que traga mais tranquilidade pro cara, né? Porque aí o cara vai estar vinculado profissionalmente à CBF, então vai ter um mínimo garantido ali de um valor que ele vai ter que receber por mês. Então dá mais tranquilidade pro cara pensar só no futebol. E isso é muito bom, né? E aqui o 6, o calendário do ciclo 26-30, né, que é 2026 até 2030, precisa ser aprovado pela Libre e pela FLU, em conjunto com a CBF. Então os clubes tentando ter mais autonomia com relação ao calendário do futebol brasileiro, que a gente vê que ano após ano é uma discussão sem fim, que nunca traz melhoria de verdade. Então, aqui os clubes tentando, de uma forma mais incisiva, ter maior controle sobre as decisões da CBF, beleza, galera? E aqui o 8, que é o estabelecimento das regras de fair play financeiro. E bom, esse 8 aqui, eu quero abrir um parênteses aqui, porque é o seguinte: o tal do Samir Chowd, que é nossa, não sei nem falar o nome do cara, Samir Chowd, né? Ele deu uma entrevista aí pro Charla Podcast, e o cara não soube desenrolar muito bem, pelo menos assim, ali na fala dele ali, ele não soube
explicar o que é. Ele não entende, ele deu a entender ali que ele não entende o que é um fair play financeiro, tá, galera? Então, assim, é um item de preocupação no futebol. A gente tá vendo aí os clubes se endividando, devendo uns aos outros, o tal do CNRDC, que é lá o conselho para tentar fazer com que os clubes paguem ali suas dívidas, né, com outros clubes. Não tem funcionado de uma maneira muito correta, vamos dizer assim. Ele tem sido um órgão muito político, né? Tem dado aí prazos de pagamentos irreais, né? Então, assim, esse CNRDC ele precisa ser fortalecido e junto com esse CNRDC precisa vir uma estrutura robusta de fair play financeiro, né, galera? Que assim, a base do fair play financeiro é ter regras para que os clubes não gastem mais do que arrecada, certo? Essa é a base. O princípio vai se partir daí uma regra de fair play financeiro. Só que esse é só a base. Aí precisa se discutir muitas coisas que vêm junto com esse ponto de partida, né? Que é fazer com que os clubes gastem menos do que arrecada, né? Então, assim, ou que pelo menos empate ali, né? Que o clube gaste o mesmo que arrecada. Então, fair play financeiro, ele parte deste princípio, galera. Agora, o que vem a partir deste princípio são muitas coisas, são muitas variáveis que precisam ser debatidas e o presidente da CBF, ele precisa ter um conhecimento amplo sobre essa questão, porque senão ele não vai conseguir contribuir e aí acaba sendo um órgão político. A gente sabe que a CBF é um órgão muito político, tudo ali é definido através de influências. Então, se tiver um clube ou uma federação ou quem estiver participando do debate tiver influência maior sobre o presidente da CBF, terá, logicamente, uma forma melhor, vamos dizer assim, uma condição melhor de aprovar aquilo que é do interesse dessa pessoa que tem essa maior influência com o presidente. E isso não pode acontecer. Tem que ser, o presidente ele precisa ter as próprias convicções dele para que ele possa contribuir com o debate e fazer com que passe ali uma diretriz, que passe ali uma lei em que o fair play financeiro seja um fair play financeiro robusto, tá? Existem aí diversos exemplos, só que em cada liga, principalmente em cada país aí, né? É muito diferente um para o outro. O fair play financeiro da Inglaterra não é o mesmo da França, que não é o mesmo da Itália, que não é o mesmo da Alemanha, tá? Então, assim, pode-se pegar o que tem aí dessas 5 ligas principais aí da Europa, tentar fazer um compilado ali para tentar adequar as regras aqui do Brasil. E aí precisa se definir se vai ser uma questão mais rígida ou uma questão mais flexível. Porque, por exemplo, na França é muito rígido, né? Na Inglaterra vamos dizer, é um meio termo, não é tão rígido nem tão frouxo assim. Já na Itália, já é uma questão mais frouxa assim, o fair play financeiro lá não é tão rígido, tanto que você não vê notícia de clubes italianos sendo responsabilizados através de regras de fair play financeiro. Beleza, galera? Então, assim, tem muito modelo aí que pode ser copiado, mas precisa ser ajustado ao futebol brasileiro. E o presidente da CBF, ele precisa sim ter um conhecimento amplo e robusto sobre fair play financeiro, tá? Se ele não puder contribuir com isso, vai ser muito difícil, porque ele vai estar suscetível a muitas influências, e aí quando vem influência é cada um querendo puxar para o seu lado e a coisa não funciona desse jeito. Na verdade, não vai funcionar desse jeito, beleza, galera? Então, assim, diretamente aqui do Centrão de Brasília hoje, do escritório aqui onde eu trabalho. Para quem não sabe, eu sou advogado e hoje eu estou realmente aqui na skin de advogado. E quem quiser saber mais sobre essa questão que eu vim falando, que os clubes precisam se mexer, eu vou deixar o vídeo aqui, tá? E vou deixar uma outra recomendação de vídeo aqui para você também, para que você se delicie aí com o nosso conteúdo, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir. Beleza, galera? Vamos fazer esse canal crescer para nossa mensagem chegar para um maior número de pessoas, beleza? Tamo junto e até a próxima. Fair play financeiro, qual é a sua ideia? Importante, é um assunto importante. O fair play, eu acho que tem que haver, não tem como a gente
disputar um time que tem 20 milhões, disputar com um time que tem 1 milhão. É difícil, né? A gente sabe que o que move o futebol é o dinheiro. Fazer futebol sem dinheiro é difícil. Então, mas tem que ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio tem que ser discutido entre os clubes. Acredito que nessa formação da liga, nessa conversa, a gente vai chegar a um denominador comum também em relação ao fair play financeiro. Mas você citando ainda na casa do fair play, situações como a gente viu no ano passado eu não vou entrar no mérito do clube aqui, né? Mas a gente foi noticiado de clubes que montaram times acima do orçamento e não pagaram. E disputaram o campeonato. Acho que isso até lesa mais o campeonato do que um time que, de repente, por méritos próprios, fatura 20 e o outro 1, mas times que montam equipes caras, que estão com salário atrasado, e aí se salvam do rebaixamento, enquanto outras equipes estão toda certinha, pagando o que pode, são rebaixadas. E isso chamou atenção na última temporada. Aconteceu isso no campeonato, né? E as pessoas na época cobravam. De repente a CBF podia pegar isso como um regulamentador, em vez da FIFA punir com o transferbão, alguma coisa. Se a própria CBF poderia ter uma forma de punir, olha, não está pagando o salário, você vai perder ponto aqui, para tentar mais justiça. Isso, para você, faz sentido? Faz sentido, mas isso é um assunto que tem que ser bem discutido, né? Tem que ser colocado na mesa dos atores, os que realmente estão ali no meio, e ter um diálogo para a gente chegar num consenso e a gente conseguir executar isso. Mas faz todo sentido, sim. Agora, Samir, vou colocar algumas perguntas